Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma questão da prova de 2023 do Colégio de Aplicação Colune da Universidade Federal de Viçosa. Agora vamos para a questão número 15. Vamos colocar aqui na tela. Aqui temos na tela. Vamos diminuir aqui um pouquinho para caber na tela, né? Aqui. Tá. Agora já coube o enunciado todo aqui na tela. A raiz quadrada da diferença entre o dobro de um número real, x, e 1 é acrescida da soma entre menos 2 e o triplo de x. O resultado é, então, dividido por x, obtendo-se quociente 3 e resto 1. Né? Bonito. Bonito. Bom, vamos... primeiro, é uma questão que fala sobre interpretação de texto. A gente tem que saber interpretar o que está escrito aqui. Transformar isso aqui em em números, ou uma equação, alguma coisa assim. Então, a raiz quadrada. Então, a gente bota aqui, ó. Raiz quadrada. De quê? Da diferença. Bom, então, vamos botar aqui uma diferença, menos. Entre o dobro de um número real x. Então, 2, o dobro de um número real x. Então, beleza. Pelo menos aqui, vou colocar aqui do ladinho, que x pertence aos números reais. Tá? Bom, diferença entre o dobro de um número real x e 1. A diferença e 1. A raiz quadrada da diferença entre o dobro de um número real x e 1. Então, a raiz quadrada, a gente fecha aqui. É acrescida da, então é acrescida da, é mais. Da soma, acrescida da soma entre menos 2, então estou somando menos 2 com e o triplo de x. Triplo de x. Você soma isso. Então, o resultado disso, quer dizer, tudo isso, resultado disso, é então dividido por x. Então, você divide por x. Tá? Obtendo-se quociente 3 e resto 1. Aí que está aqui a interpretação. Como é que a gente faz isso aí? Vamos lembrar aqui uma conta de divisão. Como é que a gente monta uma conta de divisão? Vou botar letras diferentes. Eu quero dividir um número A por um número B. Certo? A dividido por B dá um quociente C. Certo? E o resto, né? Quando eu multiplico aqui C vezes B, eu diminuo aqui e ele dá um resto, vamos dizer aqui, D. Certo? Então, quando eu faço essa conta, A dividido por B, ele me dá um quociente C e me dá um resto D. Beleza? Como é que isso aqui, eu posso escrever isso aqui? Que eu posso escrever isso aqui como
A é igual ao quê? C vezes B, ou B vezes C, B vezes C, e ainda sobra 1. Ainda sobra 1. Aliás, 1 não, D de dado. Né? Quando eu multiplico B vezes C, ainda não deu A. Eu tenho que acrescentar D para chegar no A. Sobrou. Né? Então, voltemos ao nosso enunciado aqui, né? Então, se essa divisão por x, ele ainda tem um quociente, então o resultado dele é C. Ali, aqui é o C, então o quociente é 3. E ainda tem um resto, né? Um resto que é 1. Mas eu não posso simplesmente escrever 1 aqui. Né? Que eu dividi isso aqui, o número, isso aqui é o A, né? Dividido por x, que é o B. Deu o resultado aqui, C, e sobrou o D. Então, aqui, se sobrou o resto 1, é 1 dividido por x. Tá? Como isso aqui é uma fração, a gente tem que dizer que x, a condição de existência disso, tem que ser diferente de 0. Beleza? A gente faz o MMC disso aqui tudo, né? Todo mundo por x. Então, aqui, esse pedaço de cá é 2x. 2x menos 1, raiz de 2x menos 1. Esse mais menos 2 é menos 2. Mais 3x. Igual ao quê? Todo mundo dividido por x, então aqui eu tenho 3x. E aqui já tem dividido por x, só me sobra 1. Temos 3x do lado de cá, temos 3x do lado de cá. Passo esse menos 2 para lá. Como é que sobra? Raiz de 2x menos 1 igual a... Eu somo lá de cá mais 2. Se eu estou numa igualdade, eu somo aqui mais 2. Então, se eu somei 2, esse 2 aqui, 2 mais 2 menos 2 dá 0. Isso aqui dá 3. Tá? Essa regra, não sei se vocês já observaram, essa regra de passa para o outro lado da igualdade e muda o sinal, isso é um macete, vamos dizer assim. É um macete que os professores ensinam. Mas a rigor é o quê? A rigor é eu somo uma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro lado. Mas, para facilitar a minha vida, eu somo exatamente o oposto do que eu preciso, vamos dizer, fazer com que suma, né? Com que zere. Então, se eu tenho menos 2 aqui, o oposto dele é mais 2. Porque menos 2 mais 2 zera, e no outro lado, logicamente, eu tenho, para manter a igualdade, eu tenho que somar 2. Se eu somei 2
desse lado aqui esquerdo da igualdade, eu tenho que somar 2 do outro lado. Beleza? E condição aqui também, já devia ter marcado a condição disso aqui, da raiz, da existência da raiz, é que 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque raiz de número negativo não pertence ao real. Então, 2x maior ou igual a 1, né? Aqui, passei para o outro lado, não. Eu somei mais um aqui, e somei mais um do lado de cá. Tá? Somar pode. E aí isso aqui zerou, né? E aqui ficou com 1. 0 mais 1, 1. Então, x é o quê? Dividir por 2? Passei o 2 para o lado de lá? Não, eu dividi por 2 aqui, do lado da igualdade, e dividi do lado de cá também. 2 dividido por 2 dá 1, então só sobrou x, x maior ou igual a meio. Né? Então, x tem que ser maior ou igual a meio para que essa raiz aqui exista. E aqui, já que temos todas as condições, temos uma raiz, o que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. E aí, o que teremos? Teremos 2x menos 1 igual a 3 ao quadrado, 9. Vou somar mais um aqui. Lembraram? Mais um do lado de cá. Esse menos 1 com mais 1 zerou. Então, sobrou 2x igual a 9 mais 1, 10. E lembraram de novo, eu divido por 2 aqui, divido por 2 do outro lado. Não? 2 por 2 dá 1, então só sobrou x. 1x. 1x a gente não precisa escrever o 1, né? Igual a 10 dividido por 2 dá 5. Olha que número bonitinho, 5. Aí a gente olha aqui, é correto afirmar que x é um número pertencente. Então, 5 pertence a qual conjunto aqui? Vamos ter que analisar cada letra. Aí a gente olha, x, letra A, né? X está entre 5 e 9, incluindo 9. Está entre o 5 e o 9, incluindo o 9, mas não inclui o 5, então está fora, né? Letra B. X pertence aos inteiros, mas x está entre menos 2, incluindo menos 2, e 3, incluindo o 3. Mas o 5 está fora disso. Então, letra B também não. Letra C. X pertence aos racionais, sendo que x está entre 2 e 7. Entre 2 e 7. O 5, nos racionais, está entre 2 e 7? Sim, por quê? O que são os racionais? São os números, né, são os números que podem ser representados de modo a ter uma fração, né? Então, o 5 é, por exemplo, 10 sobre 2. Ou seja, todos os inteiros estão dentro dos racionais. Então, a letra C está certa. Agora, vamos olhar para a letra D. X pertence aos reais menos os racionais. Se a gente só pensar nessa expressão aqui, que está entre menos 1, incluindo menos 1, e 10, o 5 está entre menos 1 e 10.
Mas só que ele colocou isso aqui, ó, menos os racionais. Ele tirou todos os números racionais, que podem ser representados da forma de fração, e, logicamente, os inteiros também. Então, a letra correta é a letra C de casa. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução, do passo a passo, bem devagarzinho, para vocês ganharem o conceito de não existe, de certa forma, passar para o outro lado trocando sinal. Né? Passar para o outro lado dividindo. Né? Vamos voltar aqui no nosso... Isto aqui, né, que eu escrevi, ó, não é passar para o outro lado dividindo, é dividir, eu dividi igualmente dos dois lados. Mas, para facilitar, eu dividi pelo mesmo número, sendo que um lado vai ficar só com 1. Podia dividir por 4 dos dois lados, mas não ia me adiantar muito. Né? Então, eu divido pelo número que está aqui e divido também do outro lado, porque isso aqui é uma igualdade. A gente não pode fazer coisas diferentes de um lado e do outro da igualdade. Fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, você mantém a igualdade. E aí você chega ao resultado que você quer. Vou até mostrar. Deixa eu puxar aqui o quadro. Aqui. Vamos escrever aqui em cima. Eu poderia, por exemplo, escrever por exemplo, x, 8x, eu estou inventando aqui, igual a 9. Ah, mas eu quero dividir por A. Ah, então eu divido por A o outro lado. Se eu dividir por A me serve, me ajuda, presta, eu posso dividir. Assim como eu posso botar aqui 8x igual a 9. Eu posso dividir por T mais 1. Então, eu divido aqui também por T mais 1. Não interessa o que eu faça, desde que eu faça igual. Logicamente, também eu tenho que respeitar. Porque aqui embaixo não pode dar 0. Então, T mais 1 tem que ser diferente de 0. A tem que ser diferente de 0. Mas respeitando isso, que é chamado condição de contorno, você pode dividir pelo que você quiser. Às vezes, quando em radiciação a gente faz aquelas simplificações, né? De raiz de 3 mais 1 dividido por raiz de 3 menos 1. Aí o que eu faço? Eu chego aqui e multiplico por raiz de 3 mais 1. E aí, só que se eu multiplicar embaixo, né? Isso aqui é assim, eu tenho que multiplicar em cima. Né? Então, de novo, raiz de 3 e mais 1. Oxe, estou meio embolado aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. Você tem uma fração, você faz em cima, você faz embaixo. Você tem uma equação aqui é igual, equação é de igualdade. Você faz de um lado, você faz do outro. Tá? Então, ficou meio longo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo,
Seu like é importante para o canal, é de graça, não custa, não dói. E se você aprendeu, por favor, se você gosta do canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e bons estudos, boa prova e até a próxima.